Boas, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal Filosofia Capital. Desde já eu peço a vocês que vocês se inscrevam e deixem um like no nosso vídeo para ajudar o nosso canal a crescer. Galera, hoje, segunda-feira, a bolsa, hoje Ibov, nós temos hoje Ibov já praticamente desafiando, renovando a máxima, né? A gente teve sexta-feira um dia um pouco mais negativo, mas depois, lá pelo final do pregão, né? Umas 3 horas a gente mudou a tendência, né? E o índice, né? O nosso Ibov aqui, ele reverteu meio que essa queda, tá? Então, pessoal, bora aqui para nossa análise. Mini índice. Galera, seguinte, mini índice, como nós vimos, as bolsas hoje, elas estavam nas máximas, tá, galera? Então elas já tiveram um pré-mercado bem bom, tá? Praticamente todas positivas, tá? Só que a gente teve a abertura do mercado americano, né? A gente viu quando abriu o mercado americano, parece que o mercado ele quis colocar um pouco no bolso, tá? Principalmente aqui no mercado americano, mas de forma geral alta, tá? Pré-mercado também estava na alta. Setor de energia, o nosso petróleo, deixa eu carregar aqui. Aqui, galera, voltou, né? Então, petróleo, uma leve queda, tá? Metais, eles performaram bem hoje, tá? Tava até 3% de alta. A exemplo, a nossa prata, o ouro 2% de alta, né? Os demais também, com exceção do nosso Iron Ore, que seria o minério de ferro, né? Que ele tá numa leve queda, tá, galera? Então, e as nossas moedas, né? O dólar, ele tá um pouco sem. Deixa eu mostrar aqui para vocês nosso gráfico, né? Que ele tá um pouco sem direcional, tá? Então ele tá numa. Ele até abriu ontem, né? Domingo às 8 da noite. Um leve gap de alta, né? Numa leve alta. Mas depois, durante a madrugada, ele ficou trabalhando uma baixa, né? E agora tá 0.010, né? 0.01. Tá meio que no 0 a 0, né, galera? Então, o que isso aqui causou? O nosso dólar gap de baixa e para nossa bolsa gap de alta, tá? Então o mini índice aqui, ele abriu com uns, deixa eu, com um gap de quanto? 800 pontos, tá interessante, né? Fato é que ele criou, né? Então a gente viu aqui, né? O que o mercado fez? Deixa eu riscar aqui para nós. Então a gente tem aqui, né, uma liquidez interessante, tá? Aqui logo na parte da manhã que ele cria, tá? Então eu entendi que com esse cenário era interessante o índice mostrar um arrefecimento, tá? Uma leve queda para a gente comprar, para vir trazer para as máximas, né? Então ele fez essa movimentação, né? Aqui os plays eles compraram, tá? E o que acontece quando abre, né? A abertura do mercado à vista, né? E aqui, olha só, deixa eu mostrar para vocês também. Deixa eu abrir mais um pouco isso aqui. Olha só como tá a abertura do mercado, né? Então deixa eu esconder um pouquinho isso aqui, aumentar um pouco, né? Agora sim, né? Então olha só, abertura do mercado à vista, tá? Aqui é a abertura do mercado americano. A abertura do mercado americano foi o contrário, tá? Mas o que a gente viu, né? Quem tá comprado aqui, que eu já falei isso aqui outras vezes, né? Coloca um pouco no bolso, tá? Então a tendência aqui é de alta, tá? O nosso panorama era a tendência de alta. Aqui tá a máxima, né? Aqui tá a máxima do mini índice, né? Então já abriu quepado na máxima.
que aconteceu? Um pequeno arrefecimento, mas isso aqui foi um preço melhorado da venda, tá, galera? Então a venda ela veio aqui tocar nessa liquidez, que era uma liquidez um pouco maior. Aí aqui ela faz o liquid sweep, né? Que é a varredura de liquidez, tá? Então ela faz uma movimentação bem interessante, tá? Então a gente teve uma compra aqui, né? Aqui poderia até ter feito uma venda, mas hoje o cenário não era de venda, tá? Era um cenário um pouco mais de compra. E ele fez essa movimentação, tá? Então essa movimentação que veio aqui num alvo bem interessante, que é no 157.500, eu achei bem a operação do dia, né? Então essa movimentação aqui foi bem interessante, que a gente viu aqui também na abertura, tava tudo na alta, basicamente tudo na alta, né? Algumas outras ações não tão importantes estavam em queda, mas olha só, tudo na alta. Aí a gente viu um recuo para depois se manterem na alta, né? Então essa movimentação propiciou, né, o nosso índice performasse desta forma, né, fazendo essa movimentação bem interessante. No sentido, a gente tem aqui uma compra nesse aqui e aqui também vale uma compra, tá, galera? Por que vale uma compra mesmo que quase na máxima, né, de até então? Por causa do movimento, né? Movimento conjunto dos nossas ações, dos nossos índices, dos nossos ETFs, foi uma movimentação conjunta, tá? E isso aqui a gente consegue enxergar o liquid sweep, né? A gente tem essa liquidez e geralmente começa uma movimentação mais forte, tá? Mas entrar nesse tipo de operação requer que, primeiro, ela não pode recuar, tá? Então ela não pode ser vacilante, ela tem que ser desse formato, tá? Se ela ficar um pouquinho mais com candles assim, né? Uma movimentação um pouco mais vai e volta, assim, né? Fazendo topos e fundos ascendente, não. Esse não é liquid sweep, esse aqui é, né? Então onde a gente vê uma movimentação mais forte, realmente uma exigência dos players, né? Que eles querem realmente comprar. E aqui a gente chegou quase em 1% de alta, né? Mas esse alvo aqui já estava bem interessante, que inclusive está perto do nosso índice de volatilidade, né? Tá bem interessante aqui já fazer a parcial. E aqui daria para comprar de novo, daria para chegar aqui até 1% de alta. Foi coisa que ele não fez, mas aqui nesse sentido de levar um stop procurando uma movimentação um pouco maior, seria possível, só que foi que ele não fez, né? E depois, quem produz, né? A gente tem janelas operacionais. Quem produz essa compra larga um pouco na próxima janela operacional. E a mesma coisa, né? Ou largue compra, né? Que foi aqui que aconteceu, porque hoje, né? A nossa, o nosso panorama era de compra para bolsa, tá? Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês também o nosso DI, né? O nosso juros. Olha só, galera. Então, juros, olha as pontas aqui. Então, ponta tudo negativa, né? Tudo negativa. Inclusive, a ponta mais longa tá um pouco mais saindo na frente, né? Tá performando mais para baixa, mas de forma geral, hoje, como nós tivemos nosso calendário econômico vazio, né? Olha só, tá com uma liquidez um pouco menor, tá? Uma liquidez um pouquinho mais baixa. Então isso aqui faz bem para nossa bolsa, né? Então, para mim, essa operação, essa aqui daria para comprar aqui e trazer até essa máxima, sim. Mas essa aqui foi a melhor, né? Essa aqui foi a operação do dia. E depois, quem comprou aqui, né, realiza, mas o macro ainda se mantém. E quem comprou, basicamente, aqui nessa região, né, a gente tem as nossas janelas operacionais se desalavanca, né? Então desmonta um pouco a posição. Esse desmonte de posição ele faz com que, né, a cotação ela comece a cair, tá, galera? Mas é verdade que o mercado ele
montou um cenário comprador, tá? E se desalavancou um pouco, tá? Mas está numa leve tendência de alta, né? Tá numa tendência de alta, tá, galera? Tá numa tendência de alta consolidada. Então foi basicamente isso para o mini índice, que agora ele está trabalhando entre as médias. Inclusive, ele colocou aqui a cotação entre as médias, que seria a média do mercado americano e do mercado à vista, né? Das aberturas. Então, basicamente, foi isso para o nosso mini índice. Mini dólar. Galera, mini dólar hoje, uma tendência olha só, né? 20 pontos de amplitude. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Tá aqui, olha, o nosso volume price, né? Então, bem pequeno o range, tá? 20 pontos basicamente. Olha essa exaustão aqui, né? 48 contatos. Interessante, né? Então, basicamente aqui o nosso dólar tá muito contido, tá, galera? A gente teve aqui, né? Então, gap de baixa, tá? O nosso dólar. A gente viu aqui o nossos juros, obviamente, mais na baixa, né? E começando o arrefecimento. Só que o nosso câmbio, ele já tinha precificado, tá? Ele já abriu um gap de praticamente os 14 pontos, né, galera? Então, 14 pontos. E aqui nós vimos também nosso DI, né? Deixa eu mostrar aqui também o nosso EWZ, né? Gap de alta, devolvendo um pouco desses ganhos, né? Mas por mais que ele esteja fazendo topos e fundo descendente, mas como ele estava num gap de alta, não, então tá 0,87 e o BR Titan está 0,60 também, né, galera? Gap de alta devolvendo. Nosso DXY, pessoal, como eu mostrei para vocês, né? Ele estava um pouquinho mais negativo, então isso aqui fez com que o nosso dólar realmente chegasse até 0,5% de queda. E o que eu entendo aqui, galera, é o seguinte, né? A gente viu aqui que o dólar, ele já começou, a gente tem o nosso BRLT, mínimo da CME, a máxima da CME tá aqui para cima, tá? Deixa eu ver se eu mostro para vocês. Nossa máxima da CME tá aqui em cima, né? Então a máxima da CME tá no 367, tá? O POC, o ajuste tá lá para cima, né? Possivelmente ele não vai buscar hoje, tá? Isso aqui vai ficar, ele não vai conseguir fechar essa assimetria, né? Mas também é de sexta para segunda, né? Então o mercado, geralmente os institucionais eles não guardam swing trade, né? Para esse dia de sexta para segunda-feira, né? Ele faz de segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta, geralmente ele encerra a posição, mas depende do período, né? Ou quanto ele vai ficar posicionado, tá, galera? Então a gente tem aqui taxa máxima de câmbio e a taxa mínima de câmbio. O câmbio ele já abre aqui, basicamente no 340, né? Aqui a gente tem o nosso 340 e busca aqui o 330, né? Aqui está o nosso 330. Isso, né? Então aqui a taxa mínima de câmbio aqui. Então ele perde a CME, então levar um stop aqui, porque aqui a gente teve uma certa resistência, né? Que ele podia vir mais para cá, tá? Mas foi o que ele não fez. Aí a gente teve aqui a mínima da CME, inclusive aqui também a gente tem o nosso índice de volatilidade, olha só, como ele só toca, né? Tá aqui o nosso índice de volatilidade. Deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Que tá num negócio de 90 períodos, tá? Então tá de 90 dias, nosso índice de volatilidade, que os nossos cálculos recaem, né? Então ele só veio aqui buscar esse preço, tá? E depois voltou para essa liquidez, né? Que ele cria essa liquidez aqui e voltou para essa liquidez. A abertura da primeira Petax. Deixa eu apagar também essas VWAPs. Olha só, VWAPs tudo lateral, né, galera? VWAP tudo lateral, o mercado ele tende a ficar lateral também. Então,
Aqui, inclusive, coloquei o spot, né? Coloquei um spot porque, obviamente, que no dia de hoje a distância de uma Petax para outra, né? Então, da primeira para a segunda é de 5 pontos, né? E depois a gente não teve nem 2 pontos de diferença de uma para outra. Nosso casal está de 21,90, né? 22 pontos. Então, que é a diferença do preço futuro para o nosso preço à vista, né? E nos estudos sugeridos nós tivemos não erramos, né? Então essa Petax está igual a essa Petax aqui. É um estudo que ocorre meio-dia, tá, galera? Então o mercado basicamente ele fechou a simetria, né? Porque a gente tem a nossa média contratual e o preço futuro, inclusive a nossa média aqui tão rente. Daqui para cá, deixa eu ver aqui, tem uma frequência, né? Tá dando 3,5 pontos, então basicamente ele fechou essa simetria e tá trabalhando em cima da liquidez. Tá bem ruim de operar, galera. Tá bem ruim, tá? Mas de forma geral, o que eu entendi, como o mercado ele colocou uma liquidez, né? O primeiro preço futuro em cima da liquidez, né? Da liquidez maior da primeira hora. Então eu achei que uma compra para vir buscar essas máximas aqui seria interessante. Foi exatamente o que ele fez, né? Foi exatamente só que ele fez, mas, galera, ele deixou pelo menos o POC dessa Petax aqui, né? A maior liquidez dessa Petax abaixo. Seria melhor se ele tivesse deixado acima, né? Foi um pouquinho mais contraintuitivo hoje, galera. Hoje dava para ganhar realmente fazendo médio, né? Porque tava muito difícil encontrar um local assim, entrar seco e já performar, né? Tava bem bem granulado, né? Bem mastigada a cotação, né? Mas já dado o nosso panorama de mercado, né, galera, tava muito melhor para a bolsa, né? Então, galera, basicamente foi isso no dia de hoje. Pessoal, deixem um like, compartilhe com amigos de vocês. Dúvidas, se inscrevam no canal e escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. É isso aí, pessoal. Valeu!